ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. E talvez por isso, seja também o único que inventou a eternidade. Desde as primeiras civilizações, o homem olhou para o corpo sem vida e recusou-se a aceitar o fim. Construiu pirâmides, templos, rituais e paraísos, tudo para negar o que mais teme, a própria impermanência. Mas por que essa recusa é tão profunda? Por que a ideia da morte nos causa tanto pavor? A crença na vida após a morte é quase universal e resolve várias angústias humanas ao mesmo tempo. Não é só fé religiosa, é psicologia, cultura, medo e esperança, tudo misturado. Vejamos alguns pontos centrais. Medo do fim e da inexistência. A consciência da nossa própria mortalidade gera uma ansiedade existencial profunda. Pensar na própria extinção total é difícil até para pessoas muito racionais. A crença em uma vida após a morte é a resposta mais direta e reconfortante a esse medo. A ideia de que não acaba aqui funciona como um anestésico existencial. Apego a quem morreu. Acreditar que alguém continua existindo em algum lugar ameniza a dor da perda. Não é apenas consolo, é uma forma de manter vínculos emocionais vivos. Senso de justiça e propósito. Se tudo termina na morte, injustiças parecem definitivas. A vida após a morte promete compensação. Quem sofreu será recompensado, quem fez o mal será punido. Isso cria uma sensação de ordem moral no universo. Tradição e identidade cultural. Quase todas as culturas humanas desenvolveram alguma ideia de pós-vida. A pessoa geralmente acredita porque nasceu em um ambiente onde isso já era verdade, não porque investigou do zero. Experiências subjetivas fortes. Sonhos vívidos, experiências de quase morte, sensação de presença de quem já morreu. Relatos de pessoas que estiveram clinicamente próximas da morte e descrevem experiências como ver uma luz, flutuar fora do corpo ou encontrar entes queridos falecidos são frequentemente citados como evidência de vida após a morte. Tudo isso é real para quem viveu, mesmo que possa ser explicado pelo cérebro. Dualismo intuitivo. Para muita gente, é desconfortável aceitar que consciência, amor, memória e identidade simplesmente desapareçam. Os seres humanos parecem ter uma tendência natural a ver a mente ou a alma, a consciência, como algo separado do corpo físico. Essa intuição dualista torna fácil conceber que a mente possa continuar a existir após a falha do corpo físico. A vida após a morte preserva a ideia de que a existência tem propósito maior. Reforço social e emocional. Quem acredita costuma receber validação, pertencimento e conforto dentro de grupos religiosos ou espirituais. Questionar pode significar isolamento. No entanto, a neurociência oferece explicações para esses fenômenos. As experiências de quase morte, por exemplo, podem ser resultado da atividade cerebral em condições extremas de estresse, como a falta de oxigênio. O cérebro, em seu processo de desligamento, pode gerar alucinações vívidas e narrativas baseadas em memórias e expectativas culturais. Quando o cérebro cessa completamente sua função, a consciência e a identidade pessoal, que são produtos de sua atividade, também cessam. Do ponto de vista científico, não há evidências de que a consciência possa existir independentemente do cérebro. A personalidade, a memória e a cognição são comprovadamente afetadas por lesões cerebrais, doenças e substâncias químicas, demonstrando sua base física. Epicuro, o filósofo grego, respondeu há mais de 2000 anos: a morte não é nada para nós. Quando estamos vivos, a morte não existe. Quando a morte vem, nós não existimos mais. E, no entanto, mesmo sabendo disso, o medo permanece. Porque não é o nada que nos assusta. É a ideia de deixar de ser, de perder o eu, de dissolver-se no silêncio do universo. Freud via na crença na vida após a morte uma das mais poderosas defesas do ego. Para ele, é uma construção psicológica, um mecanismo que nasce da necessidade humana de sentido,
esperança de continuidade e alívio diante da finitude. Se o eu não pode suportar o desaparecimento, ele se inventa eterno. Camsu, em O Mito de Sísifo, propôs o contrário, que a vida ganha sentido justamente por ser finita. O absurdo nasce do confronto entre o apelo humano por sentido e o silêncio irracional do mundo. E é nesse silêncio que a vida adquire valor, porque se fôssemos eternos, nada teria urgência, nada teria peso. O ateu não nega o mistério, apenas o desloca. Ele não acredita em uma alma que sobrevive, mas reconhece que tudo o que somos é feito da mesma matéria das estrelas. E quando morremos, essa matéria retorna ao cosmos, a um ciclo muito mais vasto do que qualquer paraíso poderia conter. Carl Sagan dizia com ternura: não há nada de errado em morrer. Somos como folhas de uma árvore. Nossa matéria retorna ao solo e novas folhas brotam. Não é uma perda, é continuidade. Não pessoal, mas cósmica. Richard Dawkins lembra que, biologicamente, nós já somos uma forma de imortalidade. Cada ser humano é portador de genes que atravessaram milhões de anos de evolução. Nós somos a continuidade da vida, não no sentido espiritual, mas no mais belo sentido natural. A crença na vida após a morte conforta, é verdade. Mas talvez não precisemos dela para dar sentido à existência. Talvez o milagre esteja no instante, no breve lampejo de consciência entre o nada e o nada. O universo existia antes de nós e continuará existindo depois. Mas por um pequeno intervalo, nós temos o privilégio de olhar para ele, de amá-lo, de compreendê-lo. E isso por si só já é uma forma de eternidade. Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe. E se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se e acompanhe mais conteúdos ao longo de nossa jornada reflexiva.